Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, 4 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Sandy Matuli na apresentação e Abdul Remani Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar estas e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir, mas para tal escreve Mais Inclusão e faça sua subscrição. Vamos aos destaques. As pessoas com deficiência pedem mais respeito nos transportes semicoletivos de passageiro. Jovem com deficiência abraça artes marciais para se proteger. O desenvolvimento destas e outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa das rádios comunitárias com notícias sobre a situação dos transportes para pessoas com deficiência na cidade de Maputo. Todos os dias, milhares de cidadãos enfrentam desafios invisíveis para a maioria, mas muito presentes para as pessoas com deficiência. Em Maputo, os transportes públicos continuam a ser um verdadeiro campo de batalha. Verônica de Fátima relata o drama que vive ao tentar apanhar um transporte semicoletivo de passageiros no bairro Zona Verde, na cidade da Matola, província de Maputo. Para o meio de transporte é muito dolorosa. Quando você chega na paragem, às vezes chega com a intenção de que aqui o carro que está aí mesmo parado a carregar é o carro que vou entrar nele. Mas ali na paragem você pode acabar 1h30, 2 horas de tempo, porque tem outros cobradores ou motoristas que quando tiver você sentada na cadeira de rodas, não estão a ver pessoa, estão a ver uma coisa que não presta para eles. Pessoas que não têm coração, pessoas que não têm educação, pessoas, não sei se não foram educados, não sei se qual é a educação que eles também dão os próprios filhos deles. Porque a pessoa consegue te dizer que se tiver 100 meticais para entrar neste carro, paga. Se não tiver 100 ou 150 meticais, não vale a pena você entrar neste carro. A pessoa te tira de sério. Você sai fora de ti por ouvir essas palavras. Isso já nem é discriminação, nem sei. Para muitos motoristas, a cadeira de rodas é vista como uma bagagem. Para a Verônica, ela é uma extensão do próprio corpo. Posso dizer que são meus membros, porque são os próprios pés para me ajudar a locomover.
Mas a pessoa aí, não sei se pensa que é uma trouxa de alguma coisa que você vai vender para ter lucro, então ele também tem que te cobrar dinheiro, não sei. É uma coisa que nos deixa mesmo sem onde ir, não sabemos onde que vamos queixar essa discriminação que nos fazem na estrada. Não vale a pena. Tem motoristas que são boas, tem motoristas que não têm coração. Tem cobradores também que são boas, tem cobradores que não têm coração. A pessoa consegue te dizer que, senhora, não entra no meu carro, porque essa cadeira de roda aí vai fechar lugar. Tem 150, ou paga 200 meticais, vamos juntos. Você tem que alugar aquele carro aí, ele carregar o passageiro e depois você alugar o carro. Pagar 200 meticais, porque 200 meticais não é dinheiro de chapa, porque você não vai para Gaza. Você sair daqui da Zona Verde ou de Benfica para a cidade, tem que pagar 200 meticais. Não é alugar o carro isso, é alugar o carro. O preconceito machuca, diz Verônica, e para quem depende de um transporte acessível, essa dor é constante. Um senhor já me disse que tem que tirar 300 meticais. Você não pode entrar mais no meu carro. Outro senhor nesses mais bombos consegue te dizer que eu não carrego carinhas, e não vale a pena. Não sei se o ministro dos transportes, não sei se é ministro dos transportes que deve resolver esse problema. Ou quem é de direito, estamos a pedir socorro, porque estamos a morrer, nós estamos a morrer. Os nossos corações não estão bem quando saímos para a estrada. Não ficam bem quando saímos para a estrada pela essa discriminação que nos fazem esses cobradores mal educados. Hipólito Nhamposse, outro cidadão que usa cadeira de rodas e em algumas situações também muletas, partilha da mesma luta. Mesmo preferindo locomover-se sozinho, quando precisa de transporte, enfrenta obstáculos ainda maiores. Os transportes públicos não são muito acessíveis para as pessoas com deficiência, porque olhando também o espaço dentro da acessibilidade nos transportes públicos, porque são transportes do outro lado que não oferecem as condições que são exigidas para as pessoas com deficiência. Então, para mim, não é nada fácil, porque olhando no bairro onde eu vivo, na verdade, tem sido um grande desafio para poder ter acesso ao transporte, não só para poder ter acesso ao transporte, mas tem sido, digamos, uma experiência muito difícil para mim, porque essa experiência, na verdade, ela acaba, na verdade, não me ajudando em nada, porque somente que eu estou a usar as minhas muletas, então sou obrigado a estar no transporte, a ter que pegar a todo momento as minhas muletas para não ter que incomodar a ninguém que está ao meu lado, porque se eu tivesse transporte adequado, inclusive, para as pessoas com deficiência, certamente que não ia precisar de estar a todo momento para poder pegar as minhas muletas, mas também ia ter um transporte que, ao entrar, ele me permite estar seguro para que eu pudesse sentar-me e também poder descer. Além de ser um desafio para mim nos transportes públicos, temos lidado, na verdade, com algumas coisas que, principalmente os transportadores públicos, a maior parte deles não tem domínio daquilo que é a matéria da deficiência. Então, há outros que sensibilizam-se, há outros que não entendem. Então, para mim tem sido um grande calcanhar daqueles, tem sido realmente uma situação muito desafiadora no meu dia a dia, porque só para poder sair de casa, para poder pegar o transporte, pego o transporte, mas com um pouco de preocupação, porque quando digo preocupação é olhar aquilo que é o próprio transporte, o que me oferece de segurança, o que me oferece de conforto dentro do próprio transporte. Então, para mim, acaba sendo um desafio enorme. Segundo o Raja, muitos motoristas e cobradores não demonstram paciência, empatia, nem sequer boa vontade. Eu tinha receio primeiro de apanhar transporte. Eu preferia andar da minha cadeira de rodas para evitar discriminação. Quer apanhar um chá para a cobradora, ainda vai te fazer entrevista, não tem espaço para meter cadeira, então eu preferia sair da minha cadeira de rodas até o meu destino. Por mais que seja distante, eu ia. Eu não tinha força para andar. Então chegou um tempo que comecei já a arriscar apanhar transporte. Fui me acostumando aos poucos, fui ver que afinal é fácil apanhar transporte. Mas é muito mais fácil apanhar o mais bom do que minibus. Minibus até hoje há dificuldades. Sempre tem havido dificuldades para apanhar transporte. Minibus, depende do transporte. Dificuldades talvez não tenho tido muita dificuldade, porque eu consigo subir o próprio transporte, mas
Quando trata-se de uma chibumba, aí já tens que descer da cadeira, subir na escada de uma chibumba, aqueles degraus, aquele tipo de coisa. Agora, uma minibus, não. Eu saio direto da carinha para a minibus. É muito simples. Caro. Ou amaram no espelho de trás. É o que tem acontecido. Agora, se encontras um transporte sem corda, não tem como te levar. Se encontras um cobrador que não tem paciência, pior. É para esquecer. Agora, existem cobradores que fazem de tudo para tu entrar. Ou metem de frente, mas tens que pegar a sua cadeira em frente mesmo do carro. Ainda voltar a carregar a cadeira ou atrás do assento de trás do motorista. Mas há também quem esteja do outro lado do volante e reconheça as falhas do sistema. Cremildo, um transportador, falou com a nossa equipa de reportagem. A questão do tipo de tratamento varia de caráter para caráter, mas treinamento não temos. Como tal, não. Uma vez que os próprios carros não são adequados, não estão preparados para tal, ela existe quando temos lotação de passageiros. Então, por vezes ficam até sem assento. Se não existir um que tenha boa fé, é difícil, é quase que impossível levar. O Salvador apoia jovem com deficiência na patinagem em linha. Douglas é um exemplo dos praticantes desta modalidade. Chama-se Douglas Paro, que vive no bairro de Mavalá, na cidade de Maputo. Aos 21 anos sofreu um acidente de viação no qual teve um pé amputado. Entretanto, o jovem desportista, mesmo antes de adquirir a deficiência, já praticava o futebol. Douglas é um dos atletas com deficiência que acompanha Donaldo Salvador na patinagem em linha. Ele encontrou na patinagem uma nova paixão e um caminho para continuar no desporto e conta como tudo começou. Eu não sou deficiente de nascença, não. Essa deficiência que tive com os meus 21 anos, em 2019, acidente de carro. Nesse caso, passou-se muito tempo depois do acidente. Tive o privilégio de conhecer o Donaldo Salvador, aqui mesmo no bairro. Ele vivia aqui no bairro e ele fez meu convite de poder patinar pela primeira vez. E eu aceitei o convite e fomos no dia seguinte para Campo do M, onde a gente treina quase toda semana. E pela primeira vez usei meu patins e pude parar de pé e comecei pouco a pouco patinando nesse caso. A partir daí passei a ganhar muita experiência. Até agora venho patinando, né? Com incentivo de Donaldo Salvador, seu treinador Douglas deu os primeiros deslizes na patinagem em linha reta. Antes do acidente, o desporto já fazia parte de sua vida, com uma paixão especial pelo futebol. Embora ainda não tenha praticado futebol para amputados, já recebeu convites para ingressar na modalidade. Eu, desde a infância, sempre joguei futebol antes do meu acidente, que sempre gostei de desporto, mas nunca imaginei que ia poder patinar. Mesmo antes do acidente, com minhas duas pernas, nunca pensei nisso. Só gostava de jogar futebol. Já jogou futebol para os amputados? Ainda não. Por enquanto, a única modalidade que eu faço é essa de patinagem em linha. Mas já recebi outros convites como para poder participar em tênis dos amputados, né? Só ainda não fui. Eu vou dizer que não é fácil, mas também é uma boa experiência e dou mais motivação a outros deficientes para que possam entrar numa modalidade, né? Só para se sentir à vontade. Muito bom patinar. Douglas segue firme em seu objetivo, conquistar uma medalha de ouro para o país. Para ele, a patinagem não é apenas um desporto, mas também uma oportunidade de motivar outras pessoas com deficiência. É poder estar numa das competições internacionais, nesse caso, competições africanas, Jogos Paralímpicos. Essa é a minha meta, poder participar. A minha ideia é ser o primeiro patinador com uma perna com deficiência física, nesse caso, a conseguir uma medalha de ouro, né? Para o país, também para mim. É importante destacar que Donaldo Salvador incentiva mais pessoas com deficiência a praticarem patinagem em linha. Parabéns, Douglas, pela luta e superação. Donaldo Salvador e patinador em linha querem mais pessoas com deficiência na modalidade. Vamos às artes marciais, concretamente Taekwondo, onde jovem com deficiência abraçou esta modalidade para se proteger. O jornalista Abdul Remani conduz a entrevista. Saudações. Estamos no bairro de Molotani, no município de Boane, na província de Maputo, onde vamos conversar com um jovem multifacetado no que diz respeito ao desporto adaptado.
chama-se Phineas Muyanga, que ele já praticou várias modalidades. Ele é um jovem com deficiência físico-motora, isto é, usuário de canadianas. Phineas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Phineas, sabemos que o Phineas começou a jogar o futebol 11, não é? Não é um desporto para pessoas com deficiência, inclusive, e depois sai para o futsal, o futebol 8, aliás, para pessoas com deficiência físico-motora, ou os amputados, neste caso, e depois o taekwondo. Mas vamos iniciar a sua integração para o futebol 11. Como é que foi? Mas antes, os amigos ouvintes querem saber quem é Phineas Muyanga, como é que adquiriu a sua deficiência, é de nascença, foi por uma doença. Podes partilhar com os nossos amigos ouvintes. Saudações, primeiro saudar aos ouvintes e agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui. Phineas Muyanga é um jovem com deficiência físico-motora, conforme já havia dito, e de nascença, eu nasci com deficiência físico-motora. A minha paixão pelo desporto começa quando criança. Na época falava-se pouco de inclusão do desporto para pessoas com deficiência e de inclusão no seu todo. O meu primeiro desporto, o desporto que eu tive contato primeiro foi o futebol, começando da zona onde eu cresci e posterior à escola, porque na escola tinham jogos escolares. Na escola, como é que era? Será que o Phineas era incluído nas aulas de educação física? Como é que era? Eu era incluído, mas sem nenhum acompanhamento. Deixavam participar, mas não tinha nenhum acompanhamento. O mesmo acontecia. Eu ia aos treinos semanais do grupo, da equipe da escola, nesse caso, da prática de futebol, e no treino corria tudo bem, só que quando chegasse os dias de jogo, eu era deixado de lado por conta da minha deficiência. Nem para ser guarda-redes não te colocavam? Não me colocavam, sendo eu polivalente no futebol, começando pela baliza até o ataque. Mas isso não me colocavam por conta da minha deficiência. E isso foi criando algumas frustrações em mim, porque eu ia treinar na perspectiva de fazer parte da equipe e representar a minha escola, na altura a escola primária completa dele que leva. E a exclusão, em algum momento, causava um pouco de depressão, mas eu me sentia discriminado, excluído, e o mais agravante, sabia que é por estar na condição em que eu estou. Depois disso, tive que me adaptar, conforme eu disse. O desporto sempre foi a minha paixão. O desporto em que fui aceito, isso em 2007, foi o Taekwondo ITF. Mas antes de chegarmos ao Taekwondo, queremos saber um pouco em relação, depois do futebol 11, jogaste o futebol para os amputados, não é? Como é que foi a sua integração? Sim, o futebol amputado veio muito depois, porque o desporto para pessoas com deficiência ainda não constitui grande coisa no nosso país. Só depois de eu praticar o taekwondo, anos depois, é que vem o futebol amputado. Futebol amputado, senti-me acolhido, senti-me em casa, porque é para pessoas que usam canadianas. É um futebol apropriado para pessoas com deficiência físico-motora na minha condição, e a aceitação foi 100% acolhedora. Marcava muitos golos, não é? Marcava e continua a marcar muitos golos. A sua ambição nesta modalidade é chegar a participar nos jogos internacionais, como por exemplo Angola já esteve como vice-campeão do mundo em futebol amputado. Sim, sim. O que acontece é que no futebol amputado temos muitos talentos em Moçambique, que eu digo com a máxima certeza que em África e no mundo podemos estar em lugar de destaque. Só que a grande desvantagem é a falta do apoio. Por incrível que pareça, muita gente ainda desconhece o futebol amputado em Moçambique. Ainda não é grande coisa, ainda não está muito desenvolvido, mas em termos de talentos, tem muitos talentos. Eu acredito que se houvesse um investimento, mais apoio, nós chegaremos muito longe. Só para ver, nós ainda não tivemos nenhuma competição internacional. O que acontece é que vamos treinar e no final do treino fazemos jogos entre colegas da mesma equipe. Então, nós esperamos ter mais oportunidades, que é para ter experiências com outros países, com outras pessoas que não sejam equipes, para aprender e medir as nossas capacidades, que acredito que estão num nível muito bom. Porque temos acompanhado os outros países, como é o caso de Angola, que é uma das melhores equipes do mundo, assim como da África. Pois é, eu recordo que o futebol amputado esteve num dos torneios a nível da cidade de Maputo como uma modalidade demonstrativa, não é?
E saímos em relação ao futebol amputado. E como é que Phineas chega ao taekwondo, uma modalidade de luta? Como é que Phineas chega a esta modalidade? Eu chego à modalidade de taekwondo, artes marciais, por conta da discriminação. Na escola foi o local onde tive os primeiros contactos com a discriminação. E a prática do taekwondo na época era para saber lutar e me defender daqueles que me discriminavam. Mas com o taekwondo fui aprendendo que a agressão não é o melhor caminho. O taekwondo desempenhou, não só o taekwondo, o desporto em si, para pessoas com deficiência, desempenha um papel muito importante, que é da autoestima, ensina o caminho correto ou aceito na sociedade que as pessoas com deficiência, assim como pessoas sem deficiência, devem seguir. Ajuda a superar a depressão, por além de manter a boa saúde, e ajuda a superar os nossos limites como pessoas com deficiência em particular. Eu acho que desporto, fora a esses pontos que se tem muita importância, sobretudo para pessoas com deficiência, que na sua maioria são sedentárias, são vistos como pessoas incapazes, como pessoas que não conseguem nada. De forma constante são tratadas como crianças, né? Com o desporto, a pessoa com deficiência aprende a superar os seus limites, aprende muita coisa. Amigo Vinte, o Phineas é um jovem muito batalhador, no desporto em particular tem mostrado que tem força, já representou o país em várias provas, não é? Phineas, partilha aqui para os nossos amigos ouvintes, quantos prémios já ganhou? Neste momento, quais são os projetos do Phineas? Eu já representei o país somente no taekwondo, do taekwondo. Já fui por 3 vezes consecutivas campeão da África em quase todas as categorias. Já fui por algumas vezes campeão provincial, vice-campeão provincial. Já fui por algumas vezes campeão nacional, vice-campeão nacional. Já fui também campeão do mundo, e bem como campeão do mundo para pessoas com deficiência. Pese embora o campeonato tenha sido online, já fui campeão 2 ou 3 vezes do mundo para pessoas com deficiência, uma vez num campeonato que não inclui pessoas com deficiência. De salientar que no estilo taekwondo e ITF, o qual eu pratico, fui pioneiro com pessoa com deficiência. Pode explicar o que é isso de ITF? A ITF significa Federação Internacional de Taekwondo. Ok. Por acaso em Moçambique, como pessoa com deficiência, na minha condição, fui o pioneiro, fui o primeiro, e de modo geral estou num patamar muito bom, caminho bem. Sou um dos poucos instrutores internacionais no geral aqui em Moçambique no taekwondo ITF. O Phineas é instrutor? Sim, ITF? Instrutor internacional. Agora ostento o cinturão de quarto dan, que é um grande ganho pessoal, assim como para o país. Então estou numa posição privilegiada. Até agora a segunda graduação mais elevada de Moçambique, quarto dan, a mais elevada são os quinto danos. E o Phineas está a nível da Federação Moçambicana. Como é que é a sua integração, sendo o único atleta, não é, com deficiência físico-motora? A integração exige mais de mim, porque deveria ser eles adaptarem-se à minha condição, mas é o contrário, que eu que tenho que me adaptar à condição deles. Mas com o tempo tenho explicado, tenho falado da inclusão, da importância também deles perceberem a minha condição, e paulatinamente vejo que está a surtir algum efeito. Projetos futuros para o Phineas, para esta tua modalidade, o taekwondo? Bom, atualmente o meu maior projeto, estou a preparar-me, não sei se consigo lá estar, para o Campeonato do Mundo que vai acontecer este ano na Itália. E pela primeira vez será um campeonato inclusivo, que estarão lá pessoas com e sem deficiência a competir num único evento, o que não acontecia de antes. Há muito tempo tinha um campeonato especificamente para pessoas sem deficiência e de igual modo só para pessoas com deficiência. Mas eu recordo que ano antepassado, se a memória não me falha, eu escrevi um projeto ao presidente da Federação Internacional de Taekwondo a propor
a inclusão das pessoas com deficiência. Porque falar da inclusão é todos estarem a participar do mesmo evento, não haver separação. De modo que todos percebam que é importante assim. Não podemos falar de inclusão e ainda continuar com essa separação de campeonatos para pessoas com e sem deficiência de forma separada. Felizmente, não sei se é pela carta que eu escrevi, do projeto que eu fiz, ou por outros motivos, que este ano, pela primeira vez, teremos um campeonato 100% inclusivo, onde estarão as pessoas com deficiência a competir entre elas, as pessoas sem deficiência a competir entre elas, mas isso num único evento. Sim, é positivo. Muito positivo. Para que haja inclusão, é importante as pessoas sem deficiência perceberem a nossa realidade, porque não posso falar de inclusão enquanto ainda há essa divisão. Nós estaríamos a ser inclusivos. Espero mesmo ir, eu já estou a treinar e acredito que, pelas minhas capacidades, acredito que terei bons resultados para Moçambique. Boa sorte para si, Finias. Pois é, muito obrigado, Finias Muyanga, por ter partilhado aqui a sua história, a sua trajetória no que diz respeito ao desporto. Como dizia o Finias, neste ano está a se preparar para o Campeonato do Mundo, não é? Que vai decorrer na Itália. O programa deseja que o Finias consiga representar de boa forma o país neste desporto. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo.
É fim do seu programa, mas antes vamos recordar os manchetes. Hidrelétrica de Caora Bassa contrata jovem com deficiência. Educação inclusiva ainda é um desafio no país. Esteve na vossa companhia Sandy Matuli e Abdul Remani Ibrahim. Mais inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais inclusão contou com o apoio da produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.